Mais uma vez, a torcida do Vasco deu um show e mostrou toda a sua grandeza na recepção ao Payet essa madrugada no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Foi uma festa incrível. E se o Payet não tinha noção do tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama, não ficou dúvidas com essa recepção calorosa dessa torcida carente do Vasco da Gama. O torcedor do Vasco foi muito sacaneado, está sendo muito sacaneado ao longo de todos esses anos, e quando tem um jogador desse nível sendo contratado, chegando ao Vasco, a festa não poderia ser diferente. O torcedor do Vasco, mais uma vez, está de parabéns, apesar de estar entorpecido diante de toda a situação em que esse clube maravilhoso vem enfrentando com essa diretoria medíocre, essa diretoria mercenária. Mas nós não podemos esquecer, meus amigos, que o Vasco ocupa a 19ª posição do Campeonato Brasileiro com apenas 13 pontos em 19 jogos disputados. O Vasco teve um aproveitamento, até o presente momento, de 22%. Uma vergonha para o gigante da colina, uma vergonha para essa diretoria que contratou mal, que geriu mal o futebol. O que mudou para que essa diretoria pudesse agora trazer Medel, Payet, Rossi e tantos outros jogadores mais experientes? Uma possibilidade de trazer o belga Nainggolan, a possibilidade de trazer o Alexis Sanchez. O que mudou? A água subiu e bateu na bunda desses mercenários. E eles estão preocupados não com o Vasco, eles estão preocupados com o torcedor? Também não. Eles estão preocupados com a política. Eles estão preocupados em perder a eleição no final do ano, e aí esse contrato ser exposto e eles responderem criminalmente por tudo que está lá nesse contrato e por tudo que fizeram de nocivo, de lesivo ao Clube de Regatas Vasco da Gama. É isso que está pesando. O torcedor carente, esse torcedor mais jovem e até alguns mais experientes, mais velhos, estão embarcando nessa onda aí dessa 777, que é uma empresa duvidosa, uma empresa que não cumpre com seus contratos. Isso aí todo mundo já sabe. E a mim, no canal Vasco Sem Filtro, desde o início, eles nunca me enganaram e não vão me enganar. Eu sou vascaíno, estou torcendo para que o Vasco possa permanecer na primeira divisão como vascaíno, mas eu não posso deixar aqui de falar para o torcedor toda essa safadeza, toda essa farsa que está ali em São Januário. Na minha opinião, esses canalhas precisavam ir direto para a cadeia e responder por todos os seus crimes. Para vocês terem noção, o Vasco, para permanecer no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, o ano que vem, ele terá que fazer um aproveitamento de aproximadamente 53% das 20 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. Ou seja, dos 60 pontos possíveis, o Vasco terá que fazer 32 pontos. Isso significa um acréscimo de 31% na qualidade, no desempenho desse time agora para o segundo turno. Ou seja, é uma missão dificílima para um time que errou o tempo todo, para uma diretoria que, na minha opinião, é muito incompetente e que terá que fazer milagres e rezar muito para que o Vasco tenha um desempenho de 53% agora no segundo turno. É possível? Claro que é. Ainda restam muitas rodadas. Mas para um gigante da colina, que foi vendido com a promessa de que disputaria Libertadores, disputaria
a Copa do Brasil, disputaria todos os campeonatos em que participasse em 2023, ficar aqui lutando pelo não rebaixamento é medíocre, é ridículo, é enganoso, é duvidoso para o torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não resta dúvidas que o Vasco evoluiu. O Vasco vem evoluindo a cada rodada. Com a chegada do Ramon Dias, o time é outro, a postura é outra, a dificuldade, a competitividade aumentou muito para o adversário. Enfim, o Vasco melhorou e vai melhorando gradativamente com esse treinador. Um treinador muito experiente e bom, ideal para o Vasco nesse momento. No jogo agora contra o Bragantino, ontem o Vasco foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo sofreu uma pressão muito grande, mas no primeiro poderia ter matado o jogo. Orediano recebeu uma bola limpa e perdeu. Peck também perdeu um gol. Enfim, meus amigos, ainda temos os problemas ainda da pontaria, de matar o jogo. Como não matou no primeiro tempo, eles empataram o jogo no finalzinho do primeiro tempo e foram para o segundo tempo com tudo e quase venceram a partida. O Vasco recuou muito, fez trocas, colocou o Jair, que não foi bem mais uma vez. Vejo o Jair muito lento, acho que ele precisa se entregar um pouco mais para poder ter a titularidade nesse time do Vasco, porque senão vai amargar o banco e provavelmente o Vasco vai se desfazer desse jogador. Isso é a minha opinião. A arbitragem do Daronco foi uma arbitragem ridícula, questionável, porque o Daronco é o árbitro do sistema, é o árbitro da CBF. Ele é colocado sempre nesses jogos para que ele possa ali, com a sua interpretação, que dá margem aí, né, para a interpretação do árbitro, manipular e controlar o jogo como ele quer. E eu fiquei observando ao final do jogo que o Daronco foi criticado tanto pela equipe do Bragantino quanto pela equipe do Vasco da Gama, o que demonstra uma arbitragem ruim. A própria Rede Globo, que fez a transmissão do jogo, questionou a arbitragem do Anderson Daronco. Esse árbitro, ele é um árbitro do sistema. E assim, toda vez que ele apitar jogos do Vasco, nós vamos ter muitas dificuldades em vencer o jogo. E é isso, meus amigos. Estamos na torcida para o Vasco conseguir se livrar do rebaixamento, do 6º rebaixamento desse gigante da colina. Tudo errado, para tudo, está tudo errado no Vasco da Gama. E não vamos aqui tapar nossos olhos e achar que está tudo bem com a chegada desses jogadores. O Vasco, mais uma vez repito, ocupa a 19ª posição do Campeonato Brasileiro e terá que remar muito contra a correnteza para conseguir permanecer nessa divisão principal. Estamos de olho, vamos continuar denunciando toda essa farsa e torcendo para que tudo seja revelado e que o torcedor vascaíno consiga enxergar o que realmente acontece nessa venda do Vasco com esse Vasco SAF. Grande abraço para vocês. Para você que está assistindo esse canal pela primeira vez, dê essa força. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, divulgue esse canal para mais e mais vascaínos, para que possamos crescer e levar essa voz da verdade, a voz do Vasco Sem Filtro, a todos os vascaínos, para que consigam enxergar toda essa farsa que existe nessa Vasco SAF, que nós possamos aqui desvendar e desnudar todos esses canalhas que ocupam a diretoria do Vasco da Gama. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.